Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Leandro Rodrigues e eu vou fazer um vídeo rápido, porque hoje é um feriado aqui no estado de São Paulo, um feriado sobre a Revolução Paulista de 1932. Esse feriado, a maioria das pessoas que eu conheço não faz ideia do porquê esse feriado existe. É um feriado que existe aqui só no estado de São Paulo e como é no período das férias, pouco se fala sobre esse feriado, então eu vou fazer um vídeo rápido aí pra gente explicar e entender um pouquinho o que foi esse feriado de 32, tá bom? Eu tô gravando aqui na rua, pessoal, porque eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos, porque eu tenho esse porrinho aqui que tá comigo, chamado João Pedro, é meu filho, e ele faz parte do que nós chamamos de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então existe muita dificuldade de eu conseguir gravar vídeos por causa do João Pedro. Hoje eu ia tentar gravar lá em casa, mas ele não deixou, e aí eu resolvi dar um pulo no mercado andando com ele e falar, por que não gravar andando mesmo, tá bom? Então saiu um pouco de barulho, saiu um pouco estranho, vocês levem em consideração aí que eu tô gravando no meio da rua. A Revolução de 1932, ela ocorre no contexto de Era Vargas. Então para você entender de fato o que foi a Revolução de 1932, o ideal seria você estudar ali o que foi a Era Vargas, mas dá pra gente fazer uma contextualização rápida. Em 1989, a gente tem a proclamação da República aqui no Brasil, né? O fim do segundo reinado de Dom Pedro II e automaticamente a gente tem o início da República do Café com Leite. Grande característica da República do Café com Leite é que era um período em que as elites cafeeiras, sobretudo a elite paulista, a elite de Minas Gerais, revezavam-se no poder do governo federal, tá? Então existia uma espécie de conclave, uma espécie de acordo entre as elites paulistas e as elites mineiras para obter o comando do governo federal. Por isso que a gente chama de República do Café com Leite. São Paulo aí era a maior elite produtora de café do Brasil e Minas Gerais tinha também uma grande importância na fabricação de leite, né? Era exportadora de carne bovina e também de leite. E como as duas revezavam-se ali no poder, existia um acordo, né, em que São Paulo indicava o seu candidato à presidência da República e Minas Gerais iria apoiar. Depois, uma vez que São Paulo tivesse o seu presidente eleito, num segundo governo, Minas Gerais indicaria o seu presidente e São Paulo apoiaria. Bom, e esse acordo, esse esquema entre São Paulo e Minas Gerais, ele perdurou por um certo tempo, tá? Aí, em 1929, o que vai acontecer? Não sei. Vai explodir nos Estados Unidos a crise de 1929, né? A queda da Bolsa de Valores lá em Nova York. E essa crise da Bolsa de Valores de Nova York, embora ela tenha explodido nos Estados Unidos, ela vai ter um impacto muito grande em vários outros países capitalistas do mundo. E é, obviamente, o Brasil, para vocês terem uma noção, o Brasil era um grande exportador de café para os Estados Unidos. E quando a crise explode lá, ela vai afetar diretamente a economia no Brasil. O porquê que isso tem a ver com a Revolução de 32? Quando a crise estoura, pessoal, o presidente do Brasil era o Washington Luiz. E o Washington Luiz era um presidente da elite paulista que estava no poder. Ele governaria até 1930, quando a gente teria novas eleições no Brasil. Porém, quando explode a crise de 29, na lógica da República do Café com Leite, depois do governo de Washington Luiz, quem iria assumir o poder deveria ser Minas Gerais, tá? Então Minas Gerais iria indicar um próximo candidato à presidência e São Paulo apoiaria, de acordo com o esquema que a gente acabou de falar. Só que quando explode a crise de 1929, a elite paulista cafeira tem um impacto muito grande na sua economia. Então existia um grande temor da elite cafeira paulista de não indicar novamente um candidato paulista, por causa dos problemas que a crise de 1929 traria. Então a elite paulista, ao invés de apoiar o candidato de que Minas indicaria, São Paulo rompe com a República do Café com Leite e São Paulo indica mais uma vez um outro candidato paulista, que seria o candidato Júlio Prestes. E mais do que obviamente, Minas Gerais evidentemente não gosta disso, e Minas Gerais percebe o rompimento da elite paulista com o seu acordo da República do Café com Leite, e Minas acaba fazendo uma aliança com o Rio Grande do Sul. Nessa aliança de Minas com o Rio Grande do Sul, vem novas eleições, né? A gente tem que estudar a Revolução de 30 para entender isso, só tô falando rapidamente para poder encaixar isso com a Revolução de 32. Getúlio Vargas é o candidato que iria ser apoiado por Minas Gerais e por Rio Grande do Sul. Getúlio era o governador do Rio Grande do Sul, né? E apoiado pela elite de Minas. Getúlio Vargas, portanto, disputa as eleições contra o candidato paulista Júlio Prestes. E nessa história toda, tem toda uma história por trás disso, Júlio Prestes acaba vencendo as eleições, portanto, paulista, né? São Paulo acaba vencendo essas eleições de 1930, e aí a gente vai ter em 1930 o golpe, né? A Revolução, como alguns chamam, ou também o golpe de 1930, do qual Getúlio Vargas acaba assumindo o poder, mesmo com Júlio Prestes tendo vencido as eleições. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e assume o poder, e assim a gente começa a Era Vargas. O porquê que a Revolução de 32 ocorre, pessoal? Quando Getúlio Vargas se torna presidente, veja que ele não se torna presidente pela Constituição,
ele dá um golpe de Estado, e quem teria vencido as eleições teria sido São Paulo. Então, evidentemente que a elite paulista, ela não vai ficar contente com esse golpe de 1930. E Getúlio Vargas, quando sobe ao poder, ele começa a centralizar o poder em suas mãos, né? Ele tira o governador de São Paulo e coloca os que nós chamamos de interventores, que eram pessoas ligadas ao governo Vargas, que iriam administrar os estados ao seu comando. Esse interventor que Getúlio Vargas escolhe para a elite paulista, ele não era nem um paulista e nem civil, né? Era um militar que nem paulista era. Então é lógico que a elite paulista vai ficar bastante descontente com esse governo Vargas, e ela vai passar a fazer uma série de manifestações contrárias ao governo Vargas, pedindo uma nova Constituição. Constituição que tirasse a centralização política, que valorizasse os estados, né, que desse mais autonomia para as províncias, que tivesse o voto secreto, que tivesse o fim do voto de cabresto. Enfim, São Paulo passa a fazer uma série de manifestações. Em uma dessas manifestações, 4 estudantes vão acabar morrendo, né, o famoso MMDC, que vão ser mortos ali a mando de uma contenção nessa repressão de Vargas. E a partir disso, né, em 9 de julho de 1932, São Paulo decide de vez romper com o restante do Brasil e é declarada uma guerra, né? São Paulo, portanto, declara guerra contra o governo Getúlio Vargas. E essa guerra de São Paulo contra o governo varguista, né, que desejava ali uma pauta que reivindicava uma nova Constituição, uma Constituição que visasse o fim do intervencionismo de Vargas, e a gente tem início, portanto, a Revolução Paulista de 1932. Essa revolução, essa guerra de São Paulo com Getúlio Vargas, ela dura pouco, pessoal. Ela vai durar ali praticamente apenas 3 meses. São Paulo vai acabar perdendo essa guerra, né? Basicamente, São Paulo não consegue se manter, se sustentar, embora tenha feito um enorme sacrifício ali de investimento em propaganda, da força paulista contra o governo Vargas. Vargas vai acabar conseguindo conter e São Paulo acaba sendo derrotado dessa revolução. Porém, pessoal, é importante ressaltar que, embora São Paulo tenha perdido essa revolução, as reivindicações que a elite paulista fez com o governo Vargas, elas são atendidas, tá? Vargas, ele meio que percebe que era importante manter essas elites controladas. Bom, acabei precisando fazer um corte aqui na gravação, então desculpa aí, mas vamos lá. Então Vargas, ele percebe que ele precisava do apoio dessas elites paulistas, ele precisava ter um certo jogo de cintura com essas elites para se manter no poder, e por conta disso, mesmo após a vitória contra a elite paulista em 1932, Vargas convoca em 1933 uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer aí uma nova Constituição no Brasil. E em 1934 a gente tem uma nova Constituição, né, que inclusive na era Vargas dá o início aí ao governo constitucional de Vargas, tá? E essa Constituição de 34 que Vargas acaba promulgando, ele é eleito presidente indiretamente, né, por meio dessa mesma Constituição, desse mesmo parlamento. E essa Constituição, ela previa todas as principais reformas, todas as principais reivindicações ali da elite paulista acaba sendo contempladas por Vargas, e por meio dessa Constituição, uma Constituição bastante democrática, e até esse período a Constituição mais democrática que nós tivemos no Brasil. E o que é previsto nessa Constituição? Não sei. Nessa Constituição, por exemplo, tem a Nessa Constituição, por exemplo, tem a previsibilidade do voto secreto, acabando aí, portanto, com o voto de cabresto. O voto feminino vai ser contemplado também nessa Constituição. Uma Constituição que garante autonomia para os estados. Ou seja, quase todas as reivindicações que a elite paulista faz durante a Revolução de 32 foram contempladas ali nessa Constituição. Então, embora São Paulo tenha saído derrotado dessa Revolução, as reivindicações paulistas foram atendidas ali a partir de 1934, tá bom? Então, por conta disso, por conta de São Paulo ter sido um estado, a elite paulista ter sido um estado que tentou lutar contra essa tirania de Vargas, contra esse intervencionismo varguista, essa centralização política de Vargas, em 1932, por conta disso, vem o feriado, tá? E essa revolução tem início, portanto, em 9 de julho de 1932, e aí por isso que hoje é um feriado aqui no estado de São Paulo. Então, se você não sabia, eu espero ter te ajudado a entender melhor um pouco o que foi esse feriado, tá bom? Pra galera que tá interessada aí em fazer o concurso da Polícia Militar, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, esse conteúdo da Revolução de 32, ele é cobrado, tá? Então é um conteúdo cobrado aí nos concursos públicos de carreiras militares, por exemplo, Barro Branco, e sobretudo a Polícia Militar do estado de São Paulo cobra esse conteúdo, tá bom? Então espero ter ajudado aí, pretendo vir com mais vídeos nesse sentido. Não se esqueça, pessoal, que a gente tá aí com o concurso da Polícia Civil autorizado, 2.500 vagas, sendo 1.600 vagas para escrivão de polícia e 900 vagas para investigador, sem contar as vagas de Delta, né, de delegado de polícia. Então a melhor hora para você entrar na polícia é agora. Eu sou Leandro Rodrigues e esse foi mais um vídeo aqui do canal Leandro Escriba. Não se esqueça de comentar, de curtir e principalmente de se inscrever no canal aí para dar uma força pra gente, tá bom, pessoal? Falou, valeu!